Pronto. Muito obrigado, Newton. Galera, muitos estudiosos, filósofos das ciências humanas consideram o Kant o principal filósofo da filosofia moderna. Ele é considerado pai da filosofia moderna, inclusive. E as obras dele são tão relevantes quanto foram as obras de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que deram origem à filosofia. Assim como são obras extremamente importantes, Descartes e Rime, e todas essas pessoas que fazem parte de transições em eras filosóficas, né? O Kant, ele é considerado o pai da filosofia moderna porque ele inaugura uma outra proposta de filosofia ou de ciência. O Kant, ele tenta juntar, e consegue, as duas correntes e o grande embate da filosofia que existia até então. Eu não sei se vocês relembram desde o começo do ano, mas o grande embate da filosofia, a grande questão filosófica que coloca os filósofos um contra os outros, é a grande questão do empirismo contra o racionalismo. Essa talvez seja a dicotomia, a contradição, a oposição que funda o pensamento filosófico ocidental. Os primeiros a falarem sobre essa contradição e essa oposição, desculpem, gente, esse aqui é o Kantzinho, o Immanuel Kant, um retrato dele. Aqui eu coloquei a vida dele, mas eu já aqui. Só vou falar sobre essa questão. Os primeiros filósofos que inauguram essa grande oposição, essa contradição, é Heráclito e Parmênides, e que eu tratei com vocês sobre eles bem lá no comecinho do ano, quando a gente começou a falar dos pré-socráticos. O Heráclito e o Parmênides, eles inauguram talvez a maior dicotomia da humanidade, que a humanidade teve como questão filosófica durante milênios de anos. E o Parmênides, ele era um cara que dizia que as coisas existem porque elas possuem uma essência. As coisas existem e elas são o que são porque elas têm princípios, porque elas têm regras elas têm uma essência em si que faz com que a gente consiga interpretar aquelas coisas. Por exemplo, a semente, para o Parmênides, uma sementezinha, ela tem a essência de uma árvore. Ela vem a ser uma árvore a partir da sua essência de árvore. Um princípio, a regra natural que rege aquela semente a se transformar numa árvore. O Heráclito, ele dizia quase que o contrário do que o Parmênides dizia. O Heráclito dizia que as coisas são o que são porque elas estão em volta de outras coisas. Como assim? Nós somos frutos, somos resultado da oposição, da contradição, do dia e da noite, do inverno e do verão, dos anos que se passam, do tempo passado e do futuro. Nós somos resultado ou determinados pelo meio em que estamos. Não temos uma essência em si. Nós só somos aquilo que parecemos. O Heráclito defende que aquilo que constitui os objetos, aquilo que constitui os indivíduos, é a mudança, o devir, a contradição. Certo? Então a gente só está aqui hoje porque ontem estávamos aqui e porque hoje nós precisamos estar. O Heráclito, ele diz que não temos uma essência, somos aquilo que construímos ao longo da vida. E o Parmênides diz, possuímos princípios, regras, e possuímos uma essência que é inata, que ela está inerente a nós, que ela está dentro de nós, certo? A partir desses dois questionamentos que Heráclito e Parmênides propõem para os pré-socráticos, vem um famoso filósofo chamado Platão, e ele desenvolve a dialética platônica, puxando a sardinha para o lado do Parmênides, puxando a sardinha para o lado da... puxando a sardinha para o lado da essência, puxando a sardinha para o lado das ideias, dos conceitos.
Ele defendia, então, que a gente só consegue chegar a uma verdade, a gente só consegue produzir o conhecimento se a gente dialogar, se a gente debater, se a gente, por meio somente da razão, concluir. Você não poderia, então, confiar nos seus sentimentos, porque os seus sentimentos não são perfeitos. Os seus sentidos, perdão. Eles não são perfeitos. Você pode ter que usar óculos, e aí a sua visão te atrapalha a afirmar alguma coisa. Você pode, por exemplo, estar apaixonado, e aí você não vê os defeitos daquela pessoa. Para ele, os sentidos te atrapalham. E você não pode afirmar qualquer coisa a partir dos sentidos. Então, ele diz que o diálogo, o estudo, por meio da racionalidade, por meio da ciência e da razão, seria a única forma de chegarmos a uma verdade. E aí, seu discípulo mais famoso de todos, que também é considerado um grande filósofo de mesma envergadura, tão importante quanto o Platão, é Aristóteles. Aristóteles vai criticar Platão. Aristóteles vai se opor ao idealismo platônico. Ele vai dizer, e aí ele vai puxar a sardinha para o lado do Heráclito, para o lado das coisas materiais. Por isso, materialismo aristotélico. O Aristóteles vai se opor ao Platão no sentido de que a razão em si só não chega a nenhuma afirmação, nenhuma verdade. Se você nunca viu algo, nunca presenciou algo, nunca passou por a experiência de algo, como você sabe como aquilo é? Como você sabe o que é sentir a dor de se queimar no fogo se você nunca se queimou no fogo? Como você sabe, por exemplo, o que é estar apaixonado se você nunca pode, assim, por meio da razão, fazer assimilações, comparações, analogias? Se queimar dói tanto quanto você bater fortemente numa quina. Ser apaixonado é ficar atônito, é ficar bobo, é não ver defeitos na pessoa. Você pode fazer analogia por meio da razão, mas saber realmente o que é as coisas e como elas, você só consegue por meio da experiência. Então, Heráclito e Parmênides inauguram essa grande questão em que Platão e Aristóteles vão se opor também, e isso segue por toda a filosofia medieval e por toda a filosofia iluminista até chegar em Kant. Na filosofia iluminista, no Renascimento, nas revoluções científicas, nós tivemos o Descartes, e esse carinha à direita dele é o David Hume, representante do empirismo, junto com Locke, junto com Francis Bacon, que a gente já estudou também. O Descartes, eu dei uma aula para vocês sobre ele há 3 semanas atrás, em que ele dizia que nós devemos duvidar de tudo. Duvidar, inclusive, dos nossos sentidos. Duvidar daquilo que está acontecendo no momento agora. Duvidar de tudo porque ele acompanha o Platão e ele gosta do raciocínio de Platão. Então ele diz que as experiências, elas são falhas. As experiências não revelam as coisas como elas são. Quando eu digo, por exemplo, vocês devem estar aí na sala de vocês, ou num quarto, ou vocês devem estar em algum cômodo da casa de vocês assistindo essa aula. E quando eu digo, afirmem o que está acontecendo no cômodo em que vocês estão, no espaço em que vocês estão, nesse exato momento. Muitos de vocês me afirmariam, nesse momento eu estou assistindo aula, aqui no meu quarto. Ou outros afirmariam, nesse momento, enquanto minha mãe faz faz o almoço na cozinha, que agora são 2 da tarde, né? Enquanto minha mãe arruma a cozinha, eu estou na sala aqui, prestando atenção em você, no que você está falando. Você está afirmando algo que está acontecendo. Mas para além daquilo que você afirmou, existem inúmeras e infinitas coisas acontecendo no mesmo cômodo que você está. Se você for a nível molecular, a nível atômico da química, você não consegue descrever aquilo que está acontecendo. Tudo bem? Enquanto, por exemplo, você está assistindo aula, o seu estômago está fazendo digestão, existem ácaros na almofada do sofá, existem poeira no ar, existem infinitas coisas acontecendo ao seu redor, que mesmo que você esteja experienciando aquilo naquele momento, você não consegue afirmar todas essas coisas.
Você parte de um princípio particular ou você parte de algum ponto de vista para dizer aquilo que você está dizendo. Descartes, então, vai dizer: a experiência ela é completamente limitada. Os sentidos humanos são completamente falhos. Não tem como eu dizer em qual momento meu sentido está realmente me afirmando algo que é verdadeiro. Certo? Gente, vocês lembram dessa discussão? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Essa é a discussão que eu trouxe para vocês ao longo de todo o ano. Que o Kant ele vai fazer a síntese dessa discussão. Vocês têm alguma dúvida? Posso tocar o barco? Beleza. Ó. E o Descartes gostava, então, era influenciado, era baseado no idealismo platônico. Enquanto David Hume, representante do empirismo, representante daqueles que acham que só a experiência vai nos revelar a verdade. Só a prática. Você só sabe o que é sofrer racismo se você for uma pessoa negra dentro de uma sociedade racista, que discrimina estruturalmente as pessoas brancas das pessoas negras. Tudo bem? Se você não teve a experiência de sofrer tal preconceito ou discriminação, não há como você afirmar com unhas e dentes o que é sofrer racismo. Tudo bem? Segundo David Hume, e o Hume ele vai até um pouquinho além do John Locke e do Bacon. O Hume ele é um empirista que ele é quase tido como cético. Por que cético? Porque ele dizia que a experiência nos revela. Então, eu sei que se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar, porque em algum momento da minha vida eu tive essa experiência. Eu me queimei. Se eu me queimei, eu tive uma dor, um sentimento. Esse sentimento vai ser fixado na minha memória como algo ruim, como algo que eu não deveria fazer novamente. Então daí surgiu o conhecimento de que eu não posso tocar no fogo, senão eu vou. Segundo Hume, somente essa experiência vai fazer com que a gente formule o conhecimento na nossa cabeça. Mas ele vai além disso. Ele vai dizer, a nossa memória, ela é falha. A nossa memória tem defeitos. Então, por exemplo, se eu presenciei algo nesse exato momento, daqui a um ano, eu não vou lembrar 100% de como foi essa mesma experiência. Tudo bem? Então, ele vai dizer que a gente muda a nossa imaginação, esquece coisas e a nossa imaginação cria coisas. E a experiência que para você é verdadeira, que no momento é algo real, daqui a um ano já não é tão real assim. Porque algumas coisas nós esquecemos, algumas coisas a gente releva, algumas coisas a gente até cria na nossa imaginação. Então, mesmo a experiência não nos consegue trazer uma verdade. Porque um segundo passado após aquela experiência, a nossa memória já se degenerou de alguma forma e a gente já não consegue interpretar aquilo com 100% de certeza. Vocês entendem o David Hume, gente? Ele vai dizer mais ou menos assim. Por exemplo, aí você gosta de um tipo de pessoa que não é uma pessoa muito legal para se relacionar. Acontece muito isso com a gente, hein? Você já se relacionou com pessoas aí que não foram muito legais, que não deram muito certo. Aí, o David Hume vai dizer que quando você está num relacionamento, pode ser abusivo ou não, mas que não deu certo, que no final das contas você vai ficar triste com aquilo, você vai ficar arrependido de ter entrado naquele relacionamento, tudo bem? Porque aquilo faz mal pra você. Então, a sua experiência está te mostrando que você não deve fazer aquilo novamente. Aí, você termina aquele namoro, e aí passam-se 10 anos. Aí você reencontra aquela pessoa que você gostava muito, apesar de ter vocês
gostavam bastante um. E aí vocês começam a conversar, e aí vocês começam a se encontrar de novo, vocês começam a trocar o WhatsApp, e sei lá, começa a iniciar novamente esse relacionamento. Segundo David Hume, como se passaram 10 anos desde a experiência de sofrimento que você teve no término do namoro, aquela experiência de sofrimento, de dor, ela já não está mais tão presente assim na sua vida. Ela já não está mais tão forte. Você já não está mais tão triste. Aquilo já não dói tanto mais. Então, você interpreta aquela experiência de 10 anos atrás como algo melhor do que ela realmente foi. E aí você volta a namorar com essa pessoa. Entende? Pelo fato, por exemplo, de naquele momento você estar apaixonado novamente pela pessoa. E aí o fato de a experiência atual de felicidade é mudar a sua imaginação em relação à experiência passada de sofrimento. Ou se não, ao contrário também. Você termina o namoro e aí você vai conversar com uma amiga tua, com um amigo teu, e aí você fala assim, eu gostava dela, mas ela tinha tal e tal defeito. Tipo, só porque você terminou, você começa a expor o defeito de uma pessoa que você... Então ele vai dizer que o tempo e a memória fazem com os nossos conceitos de verdade, mesmo que a gente tenha passado por essa experiência. Mas só a experiência nos traz a verdade. E a experiência do momento, imediata. Se aquela experiência já passou, se aquela experiência já não existe mais, a nossa memória se degenerou, a gente mudou aquela afirmação, aquele conhecimento de alguma forma. Entenderam, gente? Eu não sei se o meu exemplo ficou muito claro. Então, vou tocar, hein? Galera, e aí? Chegamos no que o Kant gostaria de falar, no que o Kant gostaria de desenvolver. Ele vai dizer, mas não é possível. Ele leu o David Hume, na verdade, galera, ele começa a se questionar em relação a isso e começa a produzir toda a sua teoria epistemológica, porque ele leu esse carinha da direita. Ele leu o David Hume e falou, esse cara é muito da hora. O que ele falou é verdade. Não tem como eu discordar desse cara. Só que o Kant, gente, ele era um estudioso não só das ciências humanas. Ele, a princípio, começa como professor de geografia, mas aí ele faz o mestrado dele em matemática e filosofia. Então, o Kant, ele lê o David Hume e fala, puxa, velho, esse cara falou a verdade, não tem nem como eu refutar o argumento dele. O argumento dele é muito bom, é muito bem construído. Eu acredito no que ele está falando. Só que eu estudo matemática. E a matemática diz que 2 mais 2 é 4, independente da experiência que eu passei. E se eu vi que 2 mais 2 é 4 hoje, daqui a 80 anos, 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Então, como que ele pode estar certo, porque eu estou vendo que ele está certo, o argumento dele é muito bem construído, e ao mesmo tempo a matemática provar que ele está errado? Como que isso acontece? E aí ele começa a filosofar, começa a pensar em como que a gente pode organizar a filosofia, a geografia, a história, a sociologia, a fim de ter certezas como a matemática tem. Como que a gente pode criar um método científico para a metafísica? Metafísica, galera, não tem nada a ver com física. Tem a ver, obviamente. Mas o assunto metafísica é aquilo que está além da física. Meta é além. Meta, narrativa, é algo que está além de uma história. Metafísica é aquilo que está além da física, além da matéria, além do mundo, além do físico. Se está além do físico, a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não consegue tocar. Metafísica, por exemplo, é quando eu começo a perguntar para vocês, qual o sentido da vida? Metafísica é, por exemplo, Deus existe?
qual é a existência de Deus, como surgiu o mundo. Tudo isso é metafísica, que é talvez a parte da filosofia mais complexa que a gente não tenha como responder. E aí o Kant, ele vai justamente falar assim, ó, a metafísica, mesmo que a metafísica seja relativa, que uma vida boa para essa pessoa é diferente de uma vida boa para essa, a concepção de Deus dessa pessoa é diferente da concepção de Deus para essa. O sentido da vida para essa pessoa é muito diferente do sentido da vida para essa. Mas mesmo que a metafísica seja relativa, que ela não tenha uma só resposta, como a matemática, ela tem que ter normas, ela tem que ter princípios. Devem haver leis que regem essa física. Não é possível que não tenha leis que rejam essa metafísica, que tudo é regido pelas leis. Ele vai dizer, por exemplo, que existem coisas que a gente consegue, independente da experiência, afirmar, que são coisas a priori. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho de uma melhor maneira. Por exemplo, se eu tenho aqui a capinha do meu óculos. A capinha do meu óculos, ela é um objeto. Ela é algo material concreto. E eu estou sustentando ele no ar com as minhas mãos. Eu estou segurando ele com as minhas mãos. Se eu seguro com as minhas mãos, ela fica parada. Mas a partir do momento que eu solto ela, ela cai. Por quê? Existe um princípio universal e necessário que faz com que todos os objetos que não possuam uma sustentação caiam. Chama lei da gravidade. Só que não é só eu olhar para o objeto que eu vou chegar da lei da gravidade. A lei da gravidade não é só uma simples observação do fenômeno. A lei da gravidade é, ao longo de milênios e de inúmeras vidas que estudaram isso, a produção de um conhecimento de física, de matemática, que fez com que Newton estivesse debaixo da árvore, e aí caiu uma maçã na cabeça dele, e aí ele inventa a lei da gravidade, certo? Mas ele vai dizer que não é porque Newton estava debaixo da árvore e caiu a maçã que a lei da gravidade surgiu. É porque ele já era um estudioso, ele já tinha todo um conhecimento acumulado de 2000 anos de filosofia e de ciência, para quando isso ele interpretasse esse fenômeno. Ele vai dizer, então, que para que a gente saiba como organizar a política, como agir socialmente, o que é bom e o que é ruim, qual o sentido da vida, para que a gente saiba todas essas coisas, nós precisamos sistematizar a metafísica. Nós precisamos criar princípios e não só criar, a gente precisa interpretar e analisar esses princípios. Se a gente organiza e sistematiza as leis que regem a sociedade, a moral, a política, a ética, a vida das pessoas, a gente consegue chegar a princípios de uma moralidade universal, assim como a lei da gravidade, que é universal. Segundo Kant, se existem leis universais e necessárias, ou seja, em qualquer lugar do universo, em qualquer tempo, em qualquer espaço, essas leis são as mesmas. Se existem leis naturais que organizam e sistematizam o universo, os objetos, os fenômenos, as estações, os biomas, os animais, as paisagens, também existem leis e princípios universais que organizam e sistematizam a sociedade, a vida das pessoas, como elas agem e por que elas agem. Certo? Tudo bem? Sim. Aí, alguns dos questionamentos do Kant, que é a primeira parte da filosofia dele, que é como nós somos o mundo. Como que a nossa razão e os nossos sentidos interpretam o mundo. Como que a gente organiza toda essa informação que a gente recebe 100% do tempo dentro da nossa cabeça. Porque, por exemplo,
nós pegamos uma série de conceitos e a gente categoriza objetos dentro desses conceitos. Quando você vê um objeto que tem o formato de uma cadeira, você automaticamente discrimina esse objeto como uma cadeira. Mas isso, para o Kant, é uma convenção, é uma forma da gente organizar a vida. Que se a gente tivesse que dar um nome diferente para qualquer coisa ou objeto que a gente visse, a gente teria que ter infinitos nomes, porque a gente vê infinitas coisas. Então a gente cria categorias, a gente cria caixinhas e a gente vê algo que possui a mesma forma, que possui a mesma finalidade e coloca essas coisas dentro de uma mesma categoria, de uma mesma caixinha, certo? Então, se eu vejo, por exemplo, um objeto formado por carne, que é bípede, possui anencéfalo, possui um cérebro desenvolvido, que tem a forma de um ser humano, eu o classifico como um ser humano. Tudo bem, gente? Sim. Beleza. E aí a grande questão do Kant é como nós chegamos à verdade real. Como que a gente vai formular um sistema, um método para definir a metafísica, para definir os princípios que regem as leis sociais, as leis humanas, e não as leis naturais. Aí, galera, antes de eu começar, só vou falar um pouquinho da vida do Kant. O Kant, ele nasceu em 1724, ele é contemporâneo, por exemplo, do Rousseau, é contemporâneo, por exemplo, do Montesquieu, e ele nasce na Prússia Oriental, onde hoje seria uma região da Rússia. Então, o Kant, ele como que fala? Anglo-saxão. Anglo-saxão. Não. Bom, que seja. Mas o Kant nasceu na Prússia, onde hoje é uma regiãozinha da Rússia, não é nem necessariamente a Rússia. E ele passou boa parte da vida dele, desde a adolescência dele, ele se formou ali como professor de geografia e ficou durante muito tempo dando aula de geografia. Tanto é, gente, que, ó, vocês terem uma ideia, o Kant, o primeiro livro importante dele, ou seja, o primeiro livro que fez com que ele se tornasse internacionalmente conhecido, ele só escreveu com 50 anos de idade. Então, e ele hoje é considerado, talvez, um dos maiores filósofos da história do mundo. E ele só foi fazer sucesso, ele só foi chegar aonde ele chegou aos 50 anos de idade. Então, não tenham a concepção de que vocês têm que ter o sucesso aos 25 anos. Você tem que ser milionário, ter feito intercâmbio, faculdade e estar num emprego numa transnacional aos 20, 25 anos. Tudo bem? Levem isso como uma construção para a vida de vocês. Ele passou boa parte da vida dele como professor de geografia, até que um certo momento, a mãe dele fazia parte de um grupo religioso, de uma igreja lá na Rússia, e aí, na Prússia Oriental, e aí ele não era nenhum grande filósofo, estudioso, até começar a fazer esses estudos. Ele não foi nunca nenhum exemplo de aluno, ele era um aluno normal. E aí a mãe dele participava desse grupo religioso, e os padres e os líderes religiosos tinham uma simpatia com Kant, gostavam dele, porque ele era muito bem educado, e aí eles deram a disponibilidade para o Kant estudar numa faculdade, na faculdade de Königsberg, onde ele vai fazer o mestrado e o doutorado dele em matemática, filosofia e física. E aí ele passa alguns anos dando aula nessa faculdade, até se tornar um professor catedrático titular, e ele passa, basicamente, a vida inteira dele estudando e se dedicando aos estudos. Tem várias histórias e várias historinhas sobre a vida dele, de que ele era uma pessoa extremamente metódica e regrada, mas mesmo assim ele não era uma pessoa mal-humorada, ele era uma pessoa muito bem-humorada. Ele dizia que a gente tinha que ter
E aí vocês vão entender melhor depois que eu terminar o raciocínio sobre o que é a ética kantiana, mas ele dizia que a gente tinha que ter uma vida a partir do dever. Então, você tinha que comer muito bem, ter uma dieta boa, fazer exercícios, ser sociável, você tem que ter amigos, tem que conversar com a família. Por exemplo, quando ele ia almoçar, apesar dele só trabalhar e estudar o dia inteiro, quando ele ia almoçar, ele proibia as pessoas que almoçavam com ele de falar sobre trabalho. Tinha que falar de qualquer outra coisa, menos trabalho. E quando ele ia jantar, na maioria dos jantares que ele dava, ele fazia jantares com amigos ou com alguém da comunidade para conversar, justamente para ter essa sociabilidade. Outra historinha engraçada dele é que diziam que ele era tão pontual e que ele tinha uma vida tão regrada que ele nunca saiu da cidade, ou se ele saiu muito pouco. Geralmente, grandes filósofos sempre viajam de país em país. Você pega, por exemplo, o Marx, ele morou em 1 milhão de países diferentes. Até os filósofos gregos antigos. Você pega, por exemplo, o Pirro, que é cético, ele era conselheiro do Alexandre o Grande. Então ele viajou todo o mundo grego, viajou pela Ásia. Sempre nesses filósofos há a característica de muitas viagens. E o Kant, apesar de ele ser considerado um enorme filósofo, ele nunca viajou. Ele mal saía, inclusive, da cidade dele. Ele nasceu em Königsberg e nunca saiu de lá, e morreu em Königsberg. E foi uma vida quase que de um mosteiro, né? Uma vida religiosamente voltada para o estudo e a produção de conhecimento, a produção de um método científico, de um método epistemológico. Tudo bem? E aí ele morre com 80 anos de idade, no comecinho do século XIX. E ele vai ser, galera, a base teórica do Hegel, do que posteriormente, baseado no Hegel, Marx vai escrever. Ele vai ser a base teórica do que Comte vai escrever. Kant vai influenciar todos os filósofos depois dele. Inclusive, a história da filosofia se divide entre antes de Kant e depois de Kant. Tudo bem? A dicotomia, o empirismo e o racionalismo. E aí eu começo a falar da crítica da razão. Galera, o Kant, quando ele vai tentar formular, na verdade, ele não vai nem, a princípio, ele não vai tentar formular uma estrutura epistemológica, um método científico, um método de conhecimento. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que para que a gente saiba como a razão se organiza, para que a gente saiba como chegar a uma verdade, para que a gente entenda como o conhecimento é gerado e interpretado por nós, a gente tem que descobrir como funciona tudo isso. E não necessariamente inventar um método e aplicar esse método baseado numa experiência pessoal, baseado em algo que você leu. Não, você tem que entender como isso funciona para chegar a uma que ele vai dizer de ética transcendental, que ele vai dizer a gente deve saber quais são os limites da razão, a gente deve saber como o conhecimento se possibilita, e não necessariamente como a verdade se dá, mas o que interessa no Kant não é necessariamente chegar a uma verdade absoluta, mas é descobrir qual o caminho que eu faço para, por exemplo, acreditar em Deus. Se eu acredito em Deus, isso é uma verdade para mim, é um princípio meu, qual foi o caminho, qual foi a lógica construída ao longo da minha vida para que eu acreditasse nisso? Se eu, por exemplo, não sei, eu gosto muito de ir para o sítio, ir acampar, ir para o mato, eu gosto muito disso, e eu sempre fiz isso desde pequenininho. Isso é um princípio meu, é um valor meu, é uma paixão pessoal. Se eu gosto disso, é porque em algum momento da minha vida, ou porque em algum momento da minha vida eu fui influenciado a gostar disso, ou porque existe uma essência em mim que gosta de ficar no mato, de ir para o sítio, de acampar, por exemplo. Então ele vai dizer, eu não necessariamente quero propor algo para chegar à verdade.
eu quero criticar a razão, eu quero analisar a razão para saber os limites dela, para saber qual a possibilidade de conhecimento, como chegar ao conhecimento, e não necessariamente como chegar, mas como eu cheguei a esse conhecimento. Tudo bem? Sim. Beleza. E aí, galera, ele vai colocar alguns conceitozinhos que é importante para a gente desenvolver a ética dele, né? A primeira parte da filosofia kantiana é a crítica da razão, que ele analisa o conhecimento e a epistemologia. Baseado nas conclusões que ele tira sobre o que é o conhecimento e o que é a verdade, ele vai criar uma ética transcendental, que é a metafísica e os princípios metafísicos universais, no sentido de, baseado no que eu gerei aqui no meu método científico de conhecimento, eu consigo criar uma lei que reja a ética de todos, universalmente. Assim como a lei da gravidade rege todos os corpos que existem de forma universal. E aí, galera, ele vai dizer que, para ele, assim como para Bacon, o conhecimento ele deve ser universal, necessário e fecundo. E por que essas três coisinhas? Universal por quê? Se, por exemplo, eu digo assim, aquela pessoa é bonita, outras pessoas podem discordar de mim. E outras pessoas podem concordar comigo. Então isso não é universal, isso é particular, isso é subjetivo. Isso não é necessariamente a verdade, certo? Para ser uma verdade, ela deve ser universal, assim como a lei da física, e assim como 2 mais 2 é 4, certo? E necessário. O que significa necessário? Necessário, galera, é aquilo que não possui exceção. É aquilo que não tem exceção. Ou seja, é a mesma coisa em todos os casos. É aquilo que estabelece, por exemplo, a universalidade das coisas. Todo corpo, independente de onde ele estiver, vai cair pela lei da gravidade. Isso é uma necessidade, um princípio necessário dos corpos e dos objetos. Então, e para além disso, né, desculpa, o terceiro aspecto é fecundo. Fecundo no sentido de fecundar, de produzir mais conhecimento. E agora, dando um exemplo. Por exemplo, quando eu digo todas as pessoas mortas não estão vivas. Isso não é fecundo. Porque uma coisa está intrinsecamente relacionada à outra. Eu não estou gerando mais conhecimento. Eu só estou apontando uma característica que está intrinsecamente relacionada a ela. Não existe uma multiplicação daquele conhecimento. Eu não agreguei mais informações ao meu conhecimento a partir da afirmação que toda pessoa morta não está viva. Isso é óbvio. Isso é algo que a gente não precisa conhecer para concluir. Tudo bem? Então ele vai dizer que o conhecimento científico, a verdadeira verdade, ela deve ser universal, em todos os lugares, em todos os tempos, e necessária. Não tem exceção. Ela sempre vai acontecer. Ela é um princípio essencial. E fecundo, porque vai produzir conhecimento ou ampliar o conhecimento e assim gerar mais bem-estar. Por exemplo, se eu crio uma nova tecnologia ou um novo remédio que descobre, que possibilita a cura do câncer. Então, eu estou criando um novo conhecimento que ele é fecundo, porque ele está ampliando o conhecimento da ciência, ele está ampliando o conhecimento das pessoas e ele está gerando bem-estar. Ele está melhorando a situação, certo? E aqui eu vou rapidinho falar disso em 5 minutos, porque já está acabando meu tempo. E aí ele vai dizer, ele vai separar as formas de conhecimento. Como eu disse, o Kant, ele, na crítica da razão, ele não quer chegar a uma verdade absoluta. Ele quer entender como a gente chega a essas verdades. Tudo bem? Deus, para mim, é uma verdade. Então, como que, para mim, em que momento eu conceituei que isso é uma verdade? Quando eu era bebê, quando eu era muito bebê, bebê mesmo, no colo da minha mãe, eu nem falava. Então, eu não sabia da ideia de Deus.
certo? Mas, em algum momento, aquilo se tornou uma verdade para mim e eu tenho hoje como um princípio. Então, como eu cheguei a isso? Para o Kant, existem 3 tipos de conhecimento. O juízo analítico a priori. O juízo analítico a priori, eles são necessários e eles são universais, mas eles não são fecundos. Então, eles não podem gerar conhecimento. E o que é o juízo analítico a priori? O juízo analítico a priori é aquilo que é a pura análise racional, em que eu não preciso da experiência para chegar àquela conclusão. Mesmo que eu não tenha experienciado nada em relação a isso na minha vida, eu consigo chegar àquela conclusão. Por exemplo, toda laranja é uma fruta. Toda laranja é uma fruta. Não existe nenhuma laranja que não seja uma fruta, porque ela está categorizada dentro da categoria de frutas. Então, eu não preciso passar pela experiência de ver uma laranja para saber que ela de ver todas as laranjas do mundo, desculpa. Eu não preciso analisar todas as laranjas do mundo para saber que todas são uma fruta, porque elas são uma fruta. Isso, para o Kant, é o juízo analítico a priori, que você vê que é, vamos dizer, anterior à experiência, que não precisa da experiência. E ele não é fecundo, ele não agrega e não gera mais conhecimento. O juízo sintético, ele é a posteriori. Por que sintético? Sintético de sinestesia, de sentidos. Que você precisa necessariamente da experiência e você só consegue afirmar aquilo depois de ter passado pela experiência. Por exemplo, essa laranja é doce. Essa laranja é azeda. Então, eu só consigo definir se aquela laranja é doce ou azeda depois que eu experimentar ela. Eu não consigo falar, essa aí é doce. Tem o meu tio-avô, por exemplo, ele é velhão e ele ama sítio, ama essas coisas, viveu a vida inteira dele em sítio. Então ele sabe se a laranja tá doce só de olhar para ela. Tudo bem? Mas é porque ele teve tantas experiências em relação a isso que ele já até consegue analisar dessa forma. Mas antes de eu afirmar se a laranja está doce para o meu gosto ou se está azeda, eu preciso experimentar ela de alguma forma. E por isso é posteriori. Eu só consigo afirmar posteriormente a experiência. E aí ele vai dizer que existe um terceiro conhecimento, e que esse sim é o conhecimento científico. Perdão, gente. O juízo sintético a posteriori, ele é fecundo, porque ele gera mais conhecimento. Ou seja, eu sei que aquela laranja, além de ser uma fruta, ela também está doce. Então, eu ampliei meu conhecimento em relação àquela laranja. Mas ele não é universal e nem necessário. Por quê? Nem todo mundo vai achar aquela mesma laranja doce, e nem todas as laranjas são doces. Entende? E aí, só para encerrar a aula, gente, juro que eu tô acabando, o terceiro tipo de conhecimento é o juízo sintético a priori, em que ele junta o juízo sintético a posteriori com a prioridade do juízo analítico. E ele vai dizer que a gente só consegue definir uma verdade e chegar ao conhecimento, ou seja, o conhecimento científico, a partir do juízo sintético a priori. E aí, o que ele define como juízo sintético a priori? O exemplo que ele dá é que 7 mais 5 é igual a 12. Ele vai dizer, por exemplo, que a matemática e a física são juízos sintéticos a priori. Você não consegue por exemplo, 7 mais 5 não estão intrinsecamente relacionados a 12, assim como laranja e fruta estão. Tudo bem que 7 mais 5 é igual a 12, mas o 12 ele pode ser 8 mais 4, ele pode ser 10 mais 2, ele pode ser 6 mais 6, ele pode ser 14 menos 2, ele pode ser 24 dividido por 2. Então, o 7 mais 5, ele é 12. Mas não é igual a laranja é uma fruta. É muito diferente. Vocês entendem nesse sentido? Eu só consigo afirmar que 7 mais 5 é igual a 12
Porque em algum momento da minha vida, eu vi 5 maçãs numa cestinha e vi 7 maçãs nessa outra cestinha. E aí, quando eu coloquei todas as maçãs dentro de uma cestinha, eu vi que haviam 12 maçãs. Então, eu só consigo chegar à conclusão que 7 mais 5 é igual a 12, porque em algum momento da minha vida, eu presenciei aquela ocasião. Eu vi 5 coisas e eu vi 7 coisas e eu as vi juntas. Tudo bem? Só que eu consigo definir que 7 mais 5 é igual a 12 a priori. Eu não preciso, depois de ter passado pela primeira experiência, eu não preciso passar por isso novamente para definir que 7 mais 5 é igual a 12. E daqui 80 anos, 7 mais 5 vai continuar sendo 12. Então, o juízo sintético, a priori, ele é universal, porque ele só tem uma resposta, independente do lugar, do espaço, do tempo. Ele é necessário, porque ele não possui exceções. 7 mais 5 sempre vai ser 12. E ele é fecundo, porque ele acrescenta conhecimento. Ele não simplesmente está intrinsecamente ligado àquilo. Ele não é a laranja uma fruta. Ele é 7 mais 5 igual a 12, assim como, sei lá, 120 dividido por 10. Certo? Tudo bem, meus queridos? E aí ele vai dizer que, se nós juntarmos o racionalismo cartesiano e o empirismo do David Hume, dos empiristas ingleses, a gente vai ter o juízo sintético a priori. Nós precisamos chegar a conhecimentos universais, necessários e fecundos, baseados numa experiência prévia que tivemos e que esse resultado, essa definição, irá se repetir independente de experienciarmos isso novamente. Tudo bem? Ele vai dizer basicamente que a ciência ela deve se pautar numa prova concreta. Se não tem prova concreta, se não tem experiência, se não tem algo material, se não tem um objeto de corpo, de carne e osso, para nos provar aquilo, eu não posso afirmar nada. Mas essa mesma experiência que eu passei, a experiência que eu estou afirmando aquilo, ela deve ser a mesma e ela não deve ser baseada num aspecto particular meu, não baseada no interesse particular meu. Ela deve ser universal e necessária. Tudo bem? E aí eu encerro por aqui. Eu vou falar da ética kantiana na próxima aula, porque não vai dar tempo. Mas vocês têm alguma pergunta, gente, antes de eu encerrar? É bem complicadinho o Kant. Se vocês tiverem pergunta, não tem problema. Ele é bem chatinho de entender, na real. Eu consegui entender bem. Então, beleza. Então, era só isso, meus queridos. Por hoje é só. Um prazer incomensurável